Se achegue, puxe uma cadeira e vem ouvir mais um conto do nosso sertão brasileiro. O sol de 1938 nascia rubro sobre o sertão de Pernambuco, tingindo as caatingas com um presságio de fogo. Em triunfo, o coronel Antônio Ferreira da Silva, prefeito da cidade, sentia o ritmo acelerado de suas botas no chão de madeira. O telegrama de Recife, recém-chegado, era um punhal. Governo do Estado solicita informações sobre paradeiro de Maria das Dores, suspeita de ter auxiliado o bandido Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Proceder com investigação imediata. Aguardamos relatório detalhado em 48 horas. Assinado Capitão Lucena. Antônio deteve-se diante do espelho ornamentado. Aos 43, mantinha a postura altiva de quem nasceu para mandar, os cabelos grisalhos penteados com esmero, o bigode militar. Mas os olhos cinzentos, antes inabaláveis, agora revelavam um abismo de dúvida. Maria das Dores não era uma estranha qualquer. Ela era a Maria de sua infância, a mesma que com paciência infinita ensinava ao pequeno Antônio, o toinho que ele fora, a empinar pipa, a mesma que contava histórias de assombração sobre o luar. Naquelas tardes, Lampião, o Virgulino que viria a ser rei do cangaço, muitas vezes observava de longe um brilho inquietante nos olhos. Maria possuía um coração que não conhecia limites para a bondade, uma ponte viva para um passado que o coronel tentava, a todo custo, enterrar. Como podia essa mulher, tão ligada ao toinho de sua alma e àquele Virgulino, estar com cangaceiros? Ele repelia os pensamentos sentimentais. Nostalgia infantil era um luxo que sua posição política não permitia. Qualquer demonstração de fraqueza seria fatal. Uma batida na porta interrompeu a tortura interna. "Entre", ordenou, a voz retomando a autoridade. João Cabral, seu braço direito, entrou com o rosto marcado pela preocupação. Alto, magro, com cicatrizes de varíola, João era leal, mas não cego. "Coronel", disse, tirando o chapéu de couro, "recebi informações sobre Maria das Dores que o senhor precisa saber." "Fale logo." "Conversei com seu Benedito, o dono da venda. Ele confirmou. Maria comprou mantimentos incomuns nos últimos 3 meses. Farinha, rapadura, carne seca, remédios, o suficiente para um pequeno exército, ou para quem vive na fuga." Antônio afundou na cadeira de couro. "Continue." "Dona Aparecida, vizinha de Maria, jura de pés juntos ter visto homens armados visitando a casa durante a madrugada. Pelo menos 3 ou 4, sempre chegando e saindo antes do amanhecer." "E por que Dona Aparecida não relatou isso antes?" João hesitou. "Ela disse que tinha medo e que Maria sempre foi boa para ela, sempre ajudou. Não queria problemas para a vizinha sem ter certeza." A resposta incomodou Antônio mais do que deveria. Era a lealdade pessoal que Maria inspirava, a mesma que complicaria qualquer ação oficial. Em uma cidade onde todos se conheciam, prender alguém querido poderia gerar uma tempestade política. "Há mais alguma coisa?" perguntou o coronel. "Sim, senhor. A verdade veio do Dr. Amaro. Maria comprava remédios para bala. A desculpa de caça não convenceu o farmacêutico, que conhecia bem a assinatura de um tiro. Impossível enganá-lo." Antônio se levantou, a casa de Maria dominando sua vista da janela. Uma construção simples, de taipa, cercada por ervas. Parecia um refúgio de paz. Inocente. Como imaginar que abrigara o cangaceiro mais temido? Mas a dúvida corroía o coronel. Ele recordava a Maria altiva, a mesma que o menino Toinho vira crescer, forte e resiliente. Uma mulher que, mesmo expulsa, sobreviveria ao sertão. O passado com Lampião, os laços que o Toinho do passado forjaram eram um fardo. Se o rei do cangaço soubesse daquele elo, aquele reencontro seria um jogo brutal de memórias.
João, que observava, quebrou o silêncio. Convoque Zé das Águas e Manuel Trovão. Precisamos nos reunir hoje e decidir. Sim, senhor, mas... A voz de João vacilou. O senhor realmente acredita que Maria faria isso? Conhecemos ela. Sempre foi uma mulher direita. Ajudou a cidade. Antônio virou-se, os olhos faiscando. João, não julgamos caráter. Mantemos a ordem. Protegemos a cidade. Se Maria ajudou cangaceiros, é uma ameaça. João murmurou um sim, senhor, mas a dúvida persistia em seu semblante. A sós, Antônio confrontou seus próprios fantasmas. Acreditava em Maria? A dificuldade em aceitar era real, mas as evidências eram inegáveis. E a política? O governo estadual endurecia contra o cangaço. Prefeitos tolerantes caíam. Lucena, em Recife, fora claro. Coronel, os tempos mudaram. Erradicar o cangaço significa cortar cada apoio. Sentimentalismo não cabe na lei. A voz do capitão ecoava, um lembrete do abismo entre o toinho do passado e o coronel do presente. Um abismo que ele, com cada decisão cruel, cavava mais fundo. A tarde voou. Em breve, o gabinete estava cheio. João Cabral, Zé das Águas, o delegado atarracado de olhos calculistas, leal por gratidão e interesse, famoso por resolver problemas sem se importar com a lei. E Manuel Trovão, força bruta, mãos calejadas, o executor das ordens mais duras. Não era cruel, mas sua lealdade ao coronel era absoluta, sem questionamentos. Ouçam, Antônio começou. A voz firme na sala iluminada por lampiões. Temos ordens diretas de investigar Maria das Dores. As evidências de auxílio a Lampião se acumulam. Não podemos ignorar. Zé das Águas pigarreou. Coronel, o plano? Prendemos e levamos para Recife? Não é tão simples, Zé. Maria é respeitada. Ações precipitadas podem criar um problema político maior. João Cabral franziu a testa. Então, o que propõe? Antônio percorreu a sala, atenção palpável. Hoje à noite vamos à casa dela, uma busca completa. Se houver provas de ligação com cangaceiros, a justiça será feita. Manuel Trovão, com a voz grave, questionou. E se não encontrarmos nada? O coronel Antônio debruçou-se sobre a mesa, as mãos firmes. Seremos criativos, sibilou. Não podia permitir que sua administração fosse manchada, seu nome questionado. Sua ascensão, a segurança de todos ali, dependia de uma demonstração implacável de força. O silêncio que se seguiu pesou. Os três homens captaram a insinuação, mas a ideia de forjar provas contra uma inocente revirava-lhes o estômago. João Cabral rompeu a quietude. Coronel, com todo respeito, Maria das Dores é um pilar nesta cidade. Prejudicá-la pode trazer consequências inimagináveis. Antônio fixou os olhos em João. Sei de seus escrúpulos, mas, às vezes, o bem maior exige sacrifícios. Uma imagem fugaz. Um menino de olhos vivos, o toinho de sua infância, correndo livre com outro, virgulino. A memória se desfez. Se Maria for inocente, que Deus a perdoe. Mas, se for culpada, estaremos protegendo a todos. A sombra de sua ambição era longa, e o caminho para o poder muitas vezes passava por terrenos espinhosos. Do outro lado de Triunfo, a pequena cozinha de Maria das Dores exalava o aroma suave de cidreira e hortelã. Aos 52 anos, sua serenidade era uma fachada para a tormenta interior. As mãos, calejadas pela vida de trabalho no sertão, ainda se moviam com a delicadeza de quem só soube cuidar. Ela sabia que o dia do acerto de contas se aproximava. Manter o segredo do que acontecera meses antes, abrigar Lampião, era um fardo pesado demais para a boca pequena da cidade. Exatos 3 meses e 15 dias antes, numa noite chuvosa de maio, batidas desesperadas ecoaram em sua porta.
Maria sentiu o coração gelar. Era uma emergência. Ao abrir, 2 homens carregavam um terceiro à beira da morte. A luz trêmula de seu lampião revelou o inconfundível Virgulino Ferreira da Silva. Lampião! O rei do cangaço jazia pálido, um rio de sangue escorrendo do peito. Seus olhos, antes temíveis, agora vidrados pela dor. Senhora, pelo amor de Deus, ajude nosso chefe, implorou um cangaceiro, um rapaz magro com o desespero estampado no rosto. Baleado no peito, ele vai morrer sem socorro. Maria não hesitou. Cangaço, crimes, mortes, nada importava. Sua compaixão era mais forte que o medo, um legado de sua mãe. Tragam-no para dentro, ordenou, abrindo espaço e acendendo mais luzes. Na minha cama, vou pegar água e remédios. Nas horas seguintes, Maria lutou contra a morte. Ferveu água, usou cachaça, retirou fragmentos da bala com pinças esterilizadas no fogo. Cataplasmas de ervas, segredos de sua avó foram aplicados. Corisco, o outro cangaceiro, um homem de rosto marcado pelo sol e olhos sagazes, ficou ao seu lado. Ajudou, montou guarda. Apesar da fama violenta, tratou-a com respeito, como uma verdadeira senhora do sertão. Na manhã seguinte, Corisco apareceu. A senhora salvou nosso chefe. Jamais esqueceremos. Se precisar de proteção, chame e nós surgiremos. Maria, com uma simplicidade desarmante, respondeu: não preciso de nada em troca, apenas segui minha consciência. Corisco, contudo, insistiu: nossa gratidão é eterna. Pelos 15 dias seguintes, Maria dedicou-se a Lampião como a um filho. 3 vezes ao dia trocava-lhe os curativos, preparava caldos nutritivos e oferecia a presença maternal que amenizava as dores mais lancinantes. Lampião, o temido cangaceiro de fama cruel e temperamento explosivo, revelou uma gentileza e gratidão inesperadas diante de tanto cuidado. Nos picos da febre, Lampião delirava. Murmurava sem parar sobre a infância, sobre nomes e lugares que Maria reconhecia de longe. Toinho, onde está Toinho? Balbuciava. Prometemos amizade eterna. Por que me abandonou? Maria ouvia intrigada, mas não dava peso às palavras. Sabia que a febre alta trazia consigo devaneios sem sentido. Conforme Lampião melhorava, as conversas se aprofundavam. Maria descobriu, por trás da figura temida do bandido, um homem marcado por profundas feridas e injustiças da juventude. Certa tarde, enquanto ela trocava seus curativos com a perícia de uma enfermeira, ele questionou: por que faz isso por mim, Dona Maria? Sem parar o trabalho, ela respondeu com simplicidade contundente: todo ser humano merece compaixão quando sofre. Não importa o que fez lá fora. Nesta casa, você é só um homem ferido em busca de cuidado. Lampião silenciou, os olhos fixos nas mãos hábeis de Maria. Raras vezes vira tamanha bondade desinteressada. A maioria o ajudava por medo ou por interesse. A senhora sabe quem eu sou, não sabe? Perguntou por fim. Sei sim. Todos no sertão conhecem Lampião, mas isso não muda nada. Minha mãe ensinou a ajudar quem precisa, sem julgamentos. Ele insistiu. E a senhora não tem medo de mim? Maria parou, encarou-o nos olhos. Tenho medo do que faz na raiva. Mas aqui, agora, você é um homem sofrendo. E homens que sofrem precisam de cuidado, não de julgamento. Ele insistiu. E a senhora não tem medo de mim? Maria parou, encarou-o nos olhos. Tenho medo do que faz na raiva, mas aqui, agora, você é um homem sofrendo. E homens que sofrem precisam de cuidado, não de julgamento. Durante a convalescença, Lampião revelou a Maria sua infância secreta. Falou do pai, pequeno fazendeiro morto por disputas de terra, das humilhações impostas pelos poderosos da região e como a sede de vingança corroeu sua alma.
Não nasci ruim, Dona Maria, confessou, em melancolia profunda. Quando menino, sonhava em ser professor, ensinar as crianças do sertão. Mas a vida me mostrou que, neste mundo, quem não tem força é pisoteado. Maria questionou. A violência resolveu seus problemas? Lampião ponderou. Não resolveu, mas, ao menos, agora sou eu quem pisa, e ninguém mais me pisa. Maria também abriu seu coração. Contou sobre a dureza do sertão, a perda precoce do marido numa seca cruel e como encontrou esperança na adversidade. A vida me ensinou que o sofrimento pode nos moldar para o pior ou para o melhor, disse. Podemos deixar que ele endureça o coração ou usar nossa dor para entender a dos outros. A senhora escolheu o segundo caminho, você o primeiro. Mas ainda não é tarde para mudar, meu filho. Lampião esboçou um sorriso triste. Tarde demais, Dona Maria, dona. Fiz tanta maldade. Não há perdão para alguém como eu. A voz de Lampião ecoava o peso de seus crimes. Maria, porém, ofereceu uma outra visão. Deus não fecha as portas para quem busca a mudança sincera. Aquela conversa marcou fundo no cangaceiro. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu revisitar o menino que fora, bem antes de se tornar o homem temido do sertão. Maria havia despertado uma humanidade que ele julgava extinta. No adeus, Lampião estava visivelmente emocionado. A senhora me devolveu a fé na bondade humana, disse, segurando as mãos dela. Me mostrou que ainda há gente boa no mundo que faz o bem sem esperar nada. Antes de partir, deixou um baú de madeira trabalhada, trancado. Guarde, se algo me acontecer ou se precisar de ajuda, use o que está dentro. São coisas úteis, espero que nunca precise. Maria escondeu o baú sobre a cama, aceitando o mistério. Tentou retomar a vida, mas o segredo era uma carga pesada demais para suportar. Vizinhos notaram um movimento estranho. Comerciantes questionavam suas compras incomuns. O risco de alguém ter reconhecido os cangaceiros era constante, uma sombra espreitando. 3 meses depois, enquanto o sol se punha, Maria sorvia seu chá. O tempo havia chegado ao fim. Não se arrependeria de ter ajudado um ser humano em sofrimento. As primeiras estrelas cintilavam quando o som de cascos quebrou o silêncio. Pela janela, as silhuetas inconfundíveis, Coronel Antônio e seus homens. Mesmo na penumbra, sua postura altiva era inconfundível. Maria respirou fundo, uma oração silenciosa por força e coragem. Abriu a porta. Boa noite, coronel, disse, com a calma de quem recebe visitas rotineiras. Maria das Dores. A voz de Antônio era formal e fria, um abismo do toinho que ela conhecera na juventude. Preciso de algumas perguntas oficiais. Entrem, por favor. Prepararei café. Não será necessário, ele respondeu, descendo do cavalo. Estamos a negócios, não é uma visita social. Zé das Águas deu um passo à frente, a mão no cabo da arma. Maria das Dores, recebemos informações graves de que você auxiliou criminosos, o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Maria o encarou, serena e inabalável. E se eu prestei? A resposta direta e desafiadora chocou os 4 homens. Murmúrios se espalharam. Mãos repousaram mais firmes nas armas. Então, você admite? A voz de Antônio traía surpresa e uma ponta de satisfação. Admito que ajudei um homem ferido que buscou socorro à minha porta. Se era criminoso ou santo, não me cabia julgar. Minha obrigação como cristã era socorrer quem sofria. Ela olhou fixamente para Antônio. Coronel, o senhor que se diz cristão deveria entender isso. Aquelas palavras atingiram um nervo sensível em Antônio. Por um instante, a máscara de autoridade quase escorregou. Maria vislumbrou o toinho de outrora, o menino que um dia fora amigo de Virgulino, por trás da casca do coronel cruel. Mas
A paciência de Zé das Águas se esgotou. Num passo ameaçador, ele rosnou para Maria. Chega de conversa, revistaremos esta casa. Se acharmos qualquer elo com cangaceiros, será presa e levada a Recife. Maria, em resposta, abriu a porta por completo, num gesto quase convidativo. Fiquem à vontade, minha casa sempre esteve aberta. A busca foi implacável. Os homens vasculharam cada cômodo, abriram armários, perscrutaram frestas. Rapidamente surgiram os frascos de remédios, resquícios do tratamento de Lampião, alguns ainda manchados de sangue seco. O que é isto? João Cabral questionou, segurando um deles. Remédios para ferimentos, Maria respondeu, impassível. Ferimentos de quem? De quem precisava de tratamento. Logo depois, encontraram roupas masculinas deixadas para trás, uma camisa de algodão e calças que Lampião usava sob seu gibão durante a recuperação. E estas roupas? Manuel Trovão insistiu. De alguém que esteve aqui por um tempo. Quem? Maria manteve a voz firme. Alguém que se recuperava de ferimentos. Quase 1 hora se passou até que, sob a cama de Maria, o baú de madeira veio à luz. Uma peça de lei, talhada à mão, suas ferragens de bronze reluzindo na penumbra. O que há aqui dentro? João Cabral perguntou com cautela. Não sei, nunca abri. Como não sabe? É seu baú. Maria balançou a cabeça. Não é meu. Alguém me pediu para guardar. Respeitei o pedido. Coronel Antônio, tomando o baú, examinou o cadeado simples, mas robusto. Cadê a chave? Não tenho. Quem me deu, ficou com ela. E quem lhe deu? Maria permaneceu em silêncio, seu olhar fixo no dele. Havia algo em sua expressão que o incomodava profundamente, um segredo que parecia se estender muito além do que ele podia conceber. A evasiva acendeu a fúria em Manuel Trovão, que quebrou a fechadura com o cabo da arma. O estalo seco ecoou pela casa, anunciando a verdade. Quando o baú se abriu, um silêncio chocado tomou conta do ambiente. Forrado de veludo vermelho, revelava uma fortuna inimaginável. Moedas de ouro, joias preciosas, anéis, colares de pérolas e, cuidadosamente dobrados, vários documentos. Meu Deus! Sussurrou Zé das Águas, os olhos tomados pela cobiça. Nunca vi tanto ouro, vale uma fortuna. Coronel Antônio, contudo, se deteve nos documentos. À luz do lampião, ele desdobrou mapas detalhados da região, desenhados com precisão assombrosa, marcando esconderijos, rotas de fuga, fontes de água, pontos estratégicos para emboscadas. Havia também informações sobre tropas policiais, com datas e horários exatos. Mas o que realmente o paralisou foi uma lista manuscrita, nomes de colaboradores dos cangaceiros em diversas cidades, comerciantes prósperos, fazendeiros influentes, até funcionários públicos que ele conhecia. Um arrepio percorreu o coronel. A rede era muito mais profunda e perigosa do que ele jamais imaginou. Maria, disse o coronel, a voz trêmula de uma mistura de raiva e excitação. Você sabe o que significa ter isso em sua posse? Sei que não é meu, ela respondeu, com a calma enigmática. Isso é prova mais que suficiente. Você não só ajudou Lampião, mas é parte ativa de sua rede. Estes documentos só poderiam vir de alguém muito próximo ao bando. Maria, impassível, manteve a dignidade. Apenas guardei o que me pediram. Nunca abri o baú, nunca usei essas informações, nem sequer soube o que havia dentro. Isso não importa, Zé das Águas explodiu, perdendo a compostura. Os documentos, um crime grave contra a segurança do Estado. Coronel Antônio calculava, febril, as implicações políticas daquela descoberta. Seria um herói ao entregar Maria e o tesouro.
Sua carreira política, alçada a patamares estaduais, poderia render uma nomeação, um cargo de peso. O ouro, por si só, já era uma fortuna para a vida toda. Mas os documentos... os documentos... Eles desmanchariam redes, prenderiam cangaceiros. No fundo, a imagem de um menino, Toinho, brincando com um jovem Lampião, um riso solto na caatinga, lutava contra a ambição do coronel. A lealdade de um tempo esquecido se contorcia. Um problema, porém, o afligia mais que tudo: Maria. Em tribunal, sua bondade natural seria uma arma. Viraria o jogo, transformaria a prisão num embaraço político. E se os nomes dos outros colaboradores, influentes e poderosos, viessem à tona? Um escândalo maior, incontrolável. Não, era um risco inaceitável. Maria, o coronel sentenciou após uma tensa reflexão. Nossa cidade está em risco? Seremos vistos como cúmplices de bandidos? Maria firme respondeu: apenas ajudei um ferido, coronel. Qualquer pessoa decente faria. Você é uma ameaça, ele retrucou, a voz cortante. Sua irresponsabilidade não comprometerá o futuro de todos nós. A decisão veio, rápida e brutal. Antônio, o coronel, selava um destino. Não haveria prisão, nem entrega às autoridades. A solução seria radical, definitiva. Retirem tudo de valor desta casa, ordenou aos homens. O ouro, as joias, os documentos, tudo. Depois, ponham fogo no resto. Maria sentiu o gelo na alma. Coronel, o que o senhor está fazendo? Protejo minha cidade de uma colaboradora de bandidos. Você será expulsa daqui e sua casa servirá de exemplo. Mas é minha casa. Vivi aqui por mais de 20 anos. Devia ter pensado nisso antes de abrigar criminosos. João Cabral hesitou. Coronel, tem certeza de que é isso que devemos fazer? Absoluta. Esta mulher traiu nossa confiança. Não merece proteção. Os homens saquearam a casa. Móveis, roupas, utensílios, o tesouro do baú. Maria, forçada a assistir, via décadas de memória serem arrancadas, reduzidas a objetos sem valor. Com a casa vazia, Manuel Trovão acendeu as cortinas da sala. As chamas, vorazes, engoliram madeira e taipa. Em minutos, um inferno visível em toda a cidade. Vizinhos se aglomeravam, atraídos pelo brilho do fogo. Dona Aparecida, a mais próxima, correu para Maria, mas Zé das Águas a barrou. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, aflita. Estamos aplicando a justiça, bradou o coronel, a voz para toda a multidão. Maria das Dores foi descoberta colaborando com cangaceiros. Sua casa queima como exemplo do que acontece com quem trai nossa comunidade. Um choque percorreu a massa. Muitos conheciam Maria há décadas. A acusação era difícil de engolir. Que sirva de aviso para todos, o coronel concluiu impiedoso. Quem colabora com bandidos será punido sem piedade. Nossa cidade não tolerará traidores. Maria não chorou, não implorou. Em seu silêncio, observava décadas de vida virarem cinzas. As chamas subiam, consumindo tudo. Com a casa em cinzas e apenas as paredes de tijolos em pé, o coronel Antônio se aproximou de Maria. Sua voz, fria como aço, cravou: até o amanhecer para deixar a cidade. Depois disso, será presa, levada a Recife para responder por seus crimes. Maria, com a dignidade ferida, questionou: e para onde devo ir, coronel? A resposta foi um chicote. Problema seu. Deveria ter pensado nisso antes de ajudar criminosos. A provocação de Maria, porém, era certeira. O senhor se lembra de mim quando era menino, coronel? O olhar direto dela o atingiu em cheio. Por uma fração de segundo, a fachada impenetrável de Antônio vacilou.
Uma imagem de um menino risonho comendo doces de leite na fazenda do tio lhe atravessou a mente. Toinho, que diabo você está fazendo? A memória ardente o forçou a endurecer. Não sei do que fala, respondeu, a voz menos firme do que queria. Maria insistiu. Brincava no quintal do seu tio. Eu cuidava das crianças. Gostava dos meus doces. Uma pontada gelada no peito de Antônio. Lembranças distantes tentavam emergir, mas ele as esmagou. Isso não tem nada a ver. Tem sim, coronel. Aquele menino que conheci jamais faria uma coisa dessas. A resposta foi um chicote. Aquele menino cresceu, aprendeu responsabilidade, dever, decisões difíceis pelo bem maior. Maria sorriu, um gesto de dor e sabedoria. E eu aprendi que nunca é tarde para lembrar quem somos. Conversa o incomodava profundamente. O segredo nos olhos dela o inquietava. Precisava acabar com isso. Chega, suas ordens. Deixa a cidade antes do amanhecer. Maria partiu antes do sol nascer. A imagem da casa em brasas gravada na alma. O sertão a engoliu. Dias de sol escaldante e noites gélidas testaram sua resiliência. A fome e o perigo, seus novos algozes, forjaram sua força. Durante a fuga, em meio a um ataque inesperado, ela perdeu o pequeno medalhão que guardava sobre a blusa, seu mais precioso segredo. Eventualmente, exausta, mas inquebrável, Maria encontrou refúgio no esconderijo de Virgulino Ferreira, o Lampião. Longe dali, o medalhão perdido de Maria foi encontrado por um dos cangaceiros de Lampião. O objeto chegou às mãos do chefe. Curioso, Lampião o abriu. Dentro, uma fotografia amarelada, 2 meninos, Virgulino e outro. Um rosto familiar, quase esquecido. Quem era o garoto ao seu lado? Uma obsessão tomou conta dele. Aquele rosto, aquele sorriso. Por que o medalhão de Maria continha aquela imagem? Não era apenas vingança contra o coronel que queimara a casa de sua amiga. Era uma caçada por uma verdade que latejava em sua memória. Ele precisava saber. Precisava encontrar o homem da foto. Meses de astúcia e rastreamento. Lampião finalmente descobriu a identidade do menino desconhecido, Antônio, o coronel. Aquele que cresceu para ser seu oposto, seu inimigo. Aquele que um dia, sob uma velha mangueira, cortou o dedo e misturou sangue, jurando amizade eterna, prometendo nunca trair. Irmãos para sempre, Virgulino havia dito, os olhos brilhando. Para sempre, Antônio havia concordado. A ironia do destino era cruel. Um se tornou a lei, o outro a rebeldia. Mas antes do confronto físico, Lampião iniciou um jogo ainda mais perverso. Pequenos objetos do passado começaram a surgir no gabinete de Antônio. Um peão de madeira, uma pedra polida do açude, um doce de leite embrulhado em folha de bananeira. Cada item um sussurro gelado. Lampião sabe, Toinho. O coronel sentiu o cerco se fechar, a sombra de seu passado, de seu irmão de sangue, pairando sobre ele. O verdadeiro ataque já havia começado, direto na alma de Antônio. Aquela figura maternal que lhes ensinara os primeiros passos e curar os joelhos ralados de ambos, agora se via em meio a um conflito impensável. Quando Lampião, ferido, buscou refúgio em sua casa numa noite chuvosa, Maria o reconheceu. Não só o cangaceiro temido, mas o menino traquinas, o Toinho que roubava goiabas e chorava escondido pela mãe. Em seus delírios febris, o nome Toinho ecoava, e Maria compreendeu. Ela ouviu as injustiças que o levaram ao cangaço, entendendo como a dor e a revolta moldaram aquele menino sensível no homem violento que se tornara. De modo semelhante, a ambição e o poder haviam transformado Antônio. Mas, ao ver a satisfação cruel nos olhos do coronel enquanto ordenava a destruição de sua casa, Maria reconheceu, com um nó na garganta, traços do menino que ele fora. Aquele Toinho, contudo, dera lugar a um estranho, alguém capaz de aniquilar uma vida inocente para proteger os próprios interesses.
Quando os homens do coronel se foram, levando o tesouro de Lampião e deixando para trás apenas as ruínas fumegantes, Maria ficou sozinha. O sertão noturno a engolia. Sem ter para onde ir, sem família por perto ou recursos, aos 52 anos via-se desamparada, expulsa da única morada que conhecia. Mas havia um segredo, algo que nem o coronel nem seus jagunços imaginavam. Antes de partir, Lampião não deixara apenas o baú. Em uma de suas confidências, ele revelava a Maria sobre um esconderijo na região, um local de emergência para tempos difíceis. Dona Maria, dissera a ele em sua despedida, se um dia a senhora precisar de ajuda de verdade, se algo ruim acontecer por ter me ajudado, procure a gruta atrás da cachoeira do Angico. Fica a 2 léguas daqui, seguindo a trilha no pé da serra. Lá, a senhora encontrará o suficiente para recomeçar a vida. Maria, com sua natureza honesta, jamais considerara usar tal informação. Preferiria a necessidade a se beneficiar de riquezas duvidosas. Mas agora, sem alternativas e traída por quem deveria protegê-la, suas opções se esgotavam. Não queria se apropriar de nada, mas o esconderijo poderia ser um refúgio temporário. Enquanto caminhava pela estrada empoeirada, carregando uma pequena trouxa com suas poucas posses, Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria até a gruta, não para pegar os bens de Lampião, mas para deixar uma mensagem. Uma mensagem que revelaria toda a verdade sobre o ocorrido. Se o destino quisesse que Lampião e o coronel se cruzassem novamente, ela garantiria que o cangaceiro soubesse quem traíra a mulher que salvou sua vida e, crucialmente, faria com que ele soubesse a verdadeira identidade de seu implacável perseguidor. A lua estava alta quando Maria finalmente alcançou a cachoeira do Angico. A água, caindo de quase 20 metros, entoava uma melodia melancólica na noite silenciosa do sertão. Seguindo as instruções de Lampião, encontrou a entrada da gruta, oculta por uma densa cortina de vegetação. A caverna era maior do que imaginava. A gruta era um labirinto, câmaras naturais conectadas por passagens estreitas. Na primeira, sob encerados grossos que desafiavam a umidade, pilhas de moedas, um arsenal completo de armas e munições e suprimentos para meses esperavam. Mas algo mais capturou o olhar de Maria. Um caderno de couro, as memórias de Lampião. Aberto na última página, a curiosidade a puxou. À luz bruxuleante de uma vela, ela folheou as páginas. Lampião escrevera extensamente sobre sua infância, sua adolescência. E em todas elas, o nome Toinho surgia, o apelido carinhoso para Antônio, seu irmão de coração. Uma página, escrita semanas antes, soava como um lamento. Nas noites mais solitárias, na caatinga, me pego pensando no Toinho. Lembro das nossas promessas, de como juramos amizade eterna. Se nossos caminhos se cruzarem, espero que ele se lembre do menino que foi, do amigo que ele foi. Lágrimas escorreram pelo rosto de Maria. O homem temido, o cangaceiro violento, guardava um doce resquício de uma amizade que Antônio, o coronel impiedoso, havia apagado. Era a prova que precisava. O Toinho de Lampião era o mesmo Antônio que a desgraçara. Com a mente clara e o coração pesado, Maria encontrou papel e começou a escrever. Contou tudo, a traição do coronel, a casa em chamas, a expulsão humilhante de sua cidade. Mas o golpe principal viria no final. Meu querido Virgulino, escreveu ela, cada palavra um veneno lento. O coronel que destruiu minha vida é seu antigo companheiro de brincadeiras, Antônio Ferreira da Silva. O mesmo Toinho que você guarda com tanto carinho. Ele não me reconheceu, ou preferiu não se lembrar. Mas você deve saber quem ordenou minha punição injusta. O menino que jurou amizade eterna, agora era o homem que a fizera pagar caro por ter salvo sua vida. Maria dobrou a carta, mas não a deixou sozinha.
De seu medalhão, tirou uma fotografia amarelada. 2 meninos, Virgulino e Antônio, sorrindo inocentemente lado a lado. A imagem, uma relíquia do passado, seria o primeiro choque, o enigma visual que Lampião desvendaria antes mesmo de ler a verdade cruel. Ela a colocou em um lugar visível, estrategicamente, para que os olhos de Lampião a encontrassem primeiro, antes das palavras. Pegou apenas o dinheiro suficiente para escapar dali, deixando o resto intocado. Não se sentia no direito de levar mais do que o estritamente necessário para sua sobrevivência. Antes de partir, ajoelhada no chão rochoso, Maria fez uma oração fervorosa. Não buscou a vingança dos homens, mas a justiça divina. Senhor, murmurou, não busco retaliação, mas peço que a verdade seja revelada, que todos compreendam o que realmente aconteceu. Quando o sol começou a pintar o horizonte com tons dourados, Maria já estava a caminho. Maria, expulsa, enfrentava a dura realidade do sertão para recomeçar. Antes de partir, porém, um segredo vital foi deixado na gruta. Lampião, que visitava o esconderijo mensalmente, não imaginava que 3 dias após a partida dela, encontraria ali a chave para uma verdade brutal. Era um fim de agosto escaldante. Lampião, Corisco e Sabiá se aproximavam da Cachoeira do Angico. Uma rotina de reabastecimento, mas o silêncio atípico da caatinga inquietava o chefe. Algo diferente no ar, Corisco notou. Lampião assentiu, uma premonição estranha apertando o peito. Na gruta, algo estava fora do lugar. Sobre o baú de memórias, uma fotografia amarelada e uma carta dobrada. O coração de Lampião disparou com uma premonição. Primeiro, a foto. 2 meninos, talvez 8 ou 9 anos, brincando. Um era ele, inconfundível. O outro, o reconhecimento veio como um golpe. Antônio, Toinho, seu irmão de infância, o camarada dos dias mais felizes. Aquele mesmo menino, agora um coronel cruel, capaz de destruir uma mulher inocente por compaixão. As mãos tremiam. Lampião abriu a carta de Maria. As palavras, dolorosas, desvendaram a traição. A surpresa virou incredulidade, depois uma compreensão amarga. Por fim, uma fúria fria, controlada, raramente vista em seus olhos. Maldição, ele sussurrou, relendo. Corisco se aproximou. Algum problema, chefe? Lampião não respondeu, apenas fitava a foto, como se tentasse decifrar como o Toinho do passado se transformara em seu inimigo mais cruel. A dor de uma amizade quebrada, mais profunda que qualquer guerra, acabava de nascer. Lampião fitava a fotografia. Um menino sorridente, a inocência aprisionada no papel. Sua mente, um turbilhão, tentava conciliar aquela imagem com a sombra da crueldade que destruíra a vida de uma mulher. Coriço, chamou Lampião, a voz estranhamente contida. Lembra-se da mulher que me tratou quando fui baleado há 3 meses? Claro, chefe. Dona Maria, uma senhora de alma boa, que salvou sua vida. Corisco franziu a testa. Pois saiba que ela foi expulsa de Triunfo, teve a casa incendiada e a honra manchada, acusada de nos ajudar. Ela lutou pela sobrevivência no sertão antes de encontrar nosso refúgio. A notícia perturbou. Uma injustiça terrível, chefe. Ela não merecia, só fez o bem. E sabe quem orquestrou essa desgraça? Lampião perguntou, estendendo a fotografia. Este menino, ao meu lado, é Antônio Ferreira da Silva. Hoje, o coronel e prefeito de Triunfo. Foi ele quem ordenou a queima da casa de Dona Maria. Corisco pegou a imagem, a mente em branco. E daí, chefe? Antônio foi meu melhor amigo, Lampião continuou, a voz carregada de dor. Por 3 anos, brincamos, dormimos na mesma cama, juramos lealdade eterna. Ele era um irmão. A revelação atingiu Corisco como um raio.
Seu amigo de infância fez isso? Não só amigo, irmão de criação. O Toinho que jurou me proteger está sempre ao meu lado. Lampião guardou a foto. Sua mente, um turbilhão de mágoa e estratégia, já traçava o caminho da retribuição. Coriço, mande Sabiá trazer 15 dos nossos melhores homens. Até amanhã, ao meio-dia. A ordem era seca, inquestionável. E chame Dadá, precisarei dela para uma missão especial. Dadá, mente afiada e discrição inigualável, era a arma secreta do bando para missões urbanas e delicadas. Ninguém despertava menos suspeitas. Coriço partiu, deixando Lampião sozinho na gruta. O cangaceiro sentou-se. A foto nas mãos, um abismo de lembranças se abriu. Ele e Toinho, 9 anos, pescando no açude da fazenda, voltando frustrados, sem nenhum peixe. A prima Maria, com um sorriso maternal, acolheu-os. O que importa é a alegria de vocês. Naquela noite, sob a mangueira, os céus estrelados testemunharam um pacto de sangue. Irmãos para sempre, jurou Virgulina, os olhos de criança cintilando. Para sempre, respondeu Toinho, apertando a mão ensanguentada. E sempre vamos nos ajudar. Se um dia estivermos em perigo, um salvará o outro. Irmãos nunca se abandonam. Aquelas juras tão puras agora dilaceravam a alma de Lampião. O menino que prometeu lealdade eterna tornou-se o homem que esmagou a bondade que salvou sua vida. A dor no peito não era bala, era a chaga aberta da traição, a desilusão. O desejo de um acerto de contas que não seria apenas físico, mas um jogo de sombras e memórias, desestabilizando o coronel antes do golpe final. O mundo havia estilhaçado algo puro, belo, que um dia existiu entre eles na infância. A dor, contudo, trouxe consigo uma fúria gelada e calculada, crescendo no peito de Lampião como um incêndio alimentado pelo vento seco. Antônio não traíra apenas uma promessa de menino. Ele rasgara os princípios mais básicos da humanidade. Quando Coriço regressou, encontrou Lampião à entrada da gruta, os olhos fixos no horizonte. Era a expressão que o chefe assumia ao planejar algo grandioso e terrível. As ordens foram dadas, chefe. Os homens chegam amanhã. Lampião assentiu. Ótimo. Agora preciso de algo mais. Vá a Triunfo disfarçado de mascate. Quero cada detalhe. A rotina do coronel Antônio, a disposição da cidade, quem são seus homens de confiança. Coriço hesitou. Vai haver confronto, chefe? Lampião demorou a responder. Haverá justiça, Coriço. Justiça para Maria das Dores. E um acerto de contas com um homem que esqueceu quem era na infância. Se ele tentar apelar para a amizade antiga, descobrirá que certas traições são imperdoáveis, mesmo vindo de um irmão. Corisco partiu ao entardecer, rumo a Triunfo, seus alforjes repletos de bugigangas, álibi perfeito para sua presença. Era um homem astuto, capaz de coletar informações sem levantar suspeitas. Lampião, por sua vez, mergulhou no planejamento minucioso. Não seria uma mera invasão ou saque, seria algo muito mais pessoal, um golpe simbólico que atingiria a alma do coronel antes mesmo do corpo. Em seu caderno de memórias, Lampião registrou a descoberta que lhe rasgara o peito. Hoje soube. Meu melhor amigo de infância virou meu mais cruel inimigo. Antônio, o Toinho, que foi como um irmão, mandou queimar a casa da mulher que salvou minha vida. Não por dever ou justiça, mas por ambição e covardia. O menino que conheci tinha um coração puro. O homem em que se transformou tem a alma podre, manchada pela ganância. Mas eu vou lembrá-lo quem éramos, antes de nos tornarmos quem somos. Na manhã seguinte, os 15 cangaceiros que Lampião solicitara chegaram ao esconderijo. Entre eles, Dadá, uma mulher de 30 e poucos, magra, ágil, com olhos que pareciam captar cada nuance do ambiente.
Dadá, chamou Lampião, puxando-a para uma conversa à parte. Preciso que vá a Triunfo e encontre Maria das Dores. Ela foi expulsa, está lutando para sobreviver em alguma cidade vizinha. Dadá aguardava as instruções. Diga a ela que sei de tudo, que terá justiça e nunca mais precisará temer. E se ela, por orgulho, recusar ajuda, insista. Ela é forte, mas precisa saber que tem amigos poderosos. Dadá assentiu, mas antes de partir, fez a pergunta que pairava no ar. Chefe, por que essa história lhe toca tanto? Injustiças acontecem todo dia no sertão. Lampião, então, mostrou-lhe a velha fotografia de 2 meninos. Porque o homem que fez isso comigo, um dia foi meu melhor amigo. E algumas traições, Dadá, exigem uma resposta à altura. Assim que Dadá partiu, Lampião reuniu os demais cangaceiros. Sua voz, carregada de autoridade, fez até os mais experientes prenderem a respiração. Escutem bem, entraremos em Triunfo não como invasores, mas como visitantes especiais. Quero que o Coronel Antônio sinta cada passo, cada lembrança do passado que ele tentou enterrar. Lampião queria que o coronel o visse, o reconhecesse, que compreendesse exatamente quem estava à sua frente. E depois, chefe? Zé Sereno, um dos mais antigos, perguntou. Depois, Lampião respondeu, a voz grave, ele terá a chance de explicar a traição a uma mulher inocente e de provar se ainda resta algo do menino que eu conheci. O plano era audacioso, invadir Triunfo no dia do mercado, usando a multidão como disfarce. Posicionariam-se na praça e em torno da prefeitura. Então, Lampião confrontaria o coronel pessoalmente. Nada de violência desnecessária, ele ordenou. Isso não é guerra, é um acerto de contas. Mas se atacados, respondam com força total. 2 dias de preparação intensa. Armas checadas, mapas estudados, estratégias ensaiadas. Corisco trouxe detalhes cruciais. O coronel ficava no escritório até às 5, protegido por 4 homens. Zé das Águas, João Cabral, braço direito, Manuel Trovão, Campanga e o recém-chegado Tenente Silva, de Recife. Havia 10 a 12 soldados na cidade, a maioria recrutas. A população, cerca de 300 pessoas, ainda falava da injustiça contra Maria. Nem todos apoiam a decisão dele, Corisco pontuou. Essa simpatia popular seria uma vantagem. Mas Corisco tinha mais. O coronel telegrafou para Recife, vangloriando-se da punição a Maria, esperando louvores. A notícia acendeu a fúria de Lampião. Antônio não só traíra um inocente, ele festejava sua crueldade. Na quinta-feira, dia de mercado, Lampião e 15 homens cavalgaram para Triunfo. Chegaram ao amanhecer, o sol alto, o burburinho intenso. O coração de Lampião batia diferente. Diante da cidade, ele via a torre da igreja, a praça, casas da infância. Boas lembranças de um toinho que um dia brincou ali e que Antônio, o coronelo, talvez ainda escondesse. Lembranças, chefe? Corisco perguntou, percebendo a nostalgia. Muitas, Lampião respondeu. Boas demais para o que este lugar se tornou. Os cangaceiros tomaram suas posições, alguns no mercado, outros em pontos estratégicos, alguns nas rotas de fuga. Lampião, apenas com Corisco, seguiu para a prefeitura. Seu traje completo de cangaceiro, chapéu, camisa bordada, cartucheiras, armas lendárias, anunciava sua chegada. A recepcionista, uma jovem de 20 anos, quase desmaiou ao vê-lo. "Bom dia, moça", Lampião disse, com uma cortesia que beirava o sarcasmo, tirando o chapéu. "Preciso falar com o coronel Antônio, assunto pessoal e urgente." Apavorada, ela só conseguiu apontar para a escada do 2º andar. "Obrigado, minha filha", ele concluiu, recolocando o chapéu. "Não se preocupe, não vim para fazer mal a inocentes."
As escadas rangeram sobre os passos firmes. Corisco vinha logo atrás, sombras silenciosas em um labirinto de poder. No corredor do segundo andar, o encontro. João Cabral, saindo de uma sala lateral, parou. O reconhecimento foi imediato. A mão de João voou para a arma, instintiva. Lampião, contudo, foi mais veloz. O revólver surgiu, apontado para o peito de João. Calma, amigo, disse o cangaceiro, a voz tranquila, mas cortante. Não vim para matar, a menos que me obriguem. Só quero conversar com seu patrão. Lampião, João murmurou, as pernas tremendo visivelmente, em pessoa. A ordem veio fria e direta. Agora, leve-me ao coronel Antônio, por favor. Sem alternativa, João caminhou até a porta principal e bateu 3 vezes. Entre, veio a voz do coronel impaciente. Coronel, a voz de João mal se sustentava. Tem uma pessoa aqui que quer falar com o senhor. Quem é? Estou ocupado. João olhou para Lampião, que fez um gesto imperativo. A porta se abriu. Lampião entrou no escritório com passos decididos, Corisco em sua cola. Coronel Antônio estava sentado, debruçado sobre documentos. Levantou os olhos e viu. Seu rosto empalideceu, a cor sumindo por completo. Virgulino, ele sussurrou, quase inaudível. Olá, Toinho, Lampião respondeu, usando o apelido da infância, uma faca afiada cravada no passado. Faz tempo que não nos vemos. O reconhecimento foi mútuo, instantâneo. Apesar dos anos, das máscaras de poder e da vida no cangaço, ali estavam os meninos, amigos inseparáveis, perdidos no tempo. Antônio tentou disfarçar o choque, erguer uma barreira de autoridade. Virgulino Ferreira da Silva está sob prisão. Lampião o interrompeu, a voz carregada de uma tristeza que se convertia em advertência. Não vamos começar com formalidades, temos assuntos mais importantes a discutir. Não sei do que você está falando. A negação escorreu, fraca. Lampião tirou do bolso uma fotografia amarelada e a pousou sobre a mesa, bem diante dos olhos de Antônio. Reconhece estes meninos? Antônio fitou a imagem. Algo se quebrou em sua expressão. Por um instante, a máscara do coronel desapareceu, revelando um lampejo do Toinho de outrora. A voz dele saiu rouca, quase infantil. Onde conseguiu isso? Com uma mulher muito especial, Maria, Dona Maria das Dores, a mesma Maria que nos criou, que nos ensinou a ler. A mesma Maria que você expulsou da cidade, Toinho, depois de queimar sua casa. Lembra da luta dela sozinha no sertão por sua covardia? Da resiliência que ela precisou ter para sobreviver ao seu castigo? Antônio se levantou bruscamente, mas Corisco deu um passo ameaçador. O coronel voltou a se sentar. A luta interna era visível em seus olhos. Toinho, Lampião continuou. A voz agora pesada de uma mágoa profunda. Você se lembra do que prometemos debaixo da mangueira no quintal da fazenda? Que seríamos amigos sempre, que jamais nos trairíamos? Isso foi há muito tempo, Virgulino. Éramos crianças. Antônio tentou minimizar, afastar o fantasma da promessa quebrada. As coisas mudaram, Lampião concordou, a voz endurecendo. E mudaram mesmo. Você se tornou um homem capaz de punir uma inocente, de queimar o lar de quem nos deu o mínimo. Tudo para proteger sua carreira, não é, Toinho? Para impressionar os poderosos de Recife. O silêncio de Antônio era uma confissão. Lampião podia ver a batalha em seus olhos. O Toinho de antes se debatendo contra o coronel do presente. Sabe o que mais me dói? Lampião prosseguiu. Não é você ter se tornado meu inimigo. Isso eu poderia entender. Mas me dói saber que você se tornou capaz de tanta maldade com quem só fez o bem. Eu estava cumprindo o meu dever. A defesa veio, fraca, desesperada. Mentira! Lampião explodiu, o punho batendo na mesa.
Você sacrificou Maria, usou a vida dela para ascender, para impressionar seus superiores em Recife. A acusação atingiu em cheio. Antônio desviou o olhar, incapaz de negar a verdade que o corroía. Virgulino, você, o quê? Vai me pedir desculpas? Vai se arrepender? Vai consertar o mal que fez? O silêncio no gabinete era um grito mudo. Antônio, consumido pela derrota, ainda sentia o peso das memórias que Lampião desenterrara. A fotografia antiga, o pequeno terço de madeira, fantasmas de um passado que o coronel tentava sepultar. Sua voz, um sussurro, quebrou a quietude. O que você quer de mim? Lampião o encarou. Justiça para Maria, desfaça a mentira, devolva o que dela roubou. Maria, humilhada e expulsa, vagou pelo sertão, lutando pela vida que sua covardia quase lhe roubou. Se fizer, talvez salvemos um pedaço do Toinho que eu conheci. O apelido Toinho era um soco. A imagem de um menino livre no sertão contrastava brutalmente com o coronel que se tornava. E se eu não fizer? Desafiou Antônio. Os olhos de Lampião endureceram. Então descobrirá o preço da traição à confiança de Lampião. A porta escancarou, Zé das Águas irrompeu, arma em punho, com Manuel Trovão e soldados. Coronel, soubemos que... Zé silenciou, chocado. Abaixem as armas, ordenou Lampião, calmo, o olhar fixo em Antônio. É assunto pessoal. Não vamos abaixar, você está preso, gritou Zé. Lá fora, o inferno começava. Tiros ensurdeceram a cidade. Os homens de Lampião já respondiam ao cerco, transformando a tentativa de prisão numa saraivada de balas. Parece que seus homens decidiram transformar isso numa guerra, Toinho, Lampião disse, sacando suas armas com destreza. Espero que esteja preparado. O tiroteio intenso durou quase 1 hora. Os cangaceiros, experientes e bem armados, dominaram os soldados locais. Lampião, porém, cumpriu sua promessa. Miravam para ferir, não para matar. No escritório, em meio ao caos, Antônio e Lampião se encaravam, separados pela mesa e por décadas de escolhas que os haviam jogado em lados opostos da lei. Não precisava ser assim, Toinho, Lampião lamentou. Em uma breve pausa, a imagem de 2 meninos jurando lealdade sob um juazeiro, um contraste brutal com a realidade. Podíamos ter resolvido como homens. Tinha escolha? Você é o bandido mais procurado, Antônio retrucou. E você, o homem que traiu uma promessa sagrada de infância. Quando o tiroteio cessou, a vitória dos cangaceiros era inegável. Corisco surgiu na porta. Chefe, controlamos a cidade. 3 soldados feridos, nenhum morto. Encontramos o baú de Dona Maria na casa do coronel. Lampião sorriu satisfeito. Ótimo, tragam tudo aqui. Minutos depois, 2 cangaceiros trouxeram o baú de Maria, com os documentos. Reconhece isto, Toinho? Lampião perguntou, abrindo-o diante de Antônio. É a prova contra você, propriedade que a mulher que nos criou guardou por confiança. Uma mulher que você puniu injustamente. Ele fechou o baú e o entregou a Corisco. Leve para Dona Maria e metade do meu dinheiro. Ela precisará recomeçar. E o coronel, chefe? Corisco questionou. Lampião fitou Antônio longamente, pesando cada lembrança do passado. O coronel terá uma chance de provar que ainda há decência em seu coração. O que quer dizer? Antônio perguntou, a voz quase inaudível. Que escreverá uma carta às autoridades de Recife. Explicará o erro terrível com Maria, que ela é honesta, injustiçada e merece ser recompensada. E se eu me recusar? Antônio ousou. Então, esta cidade vai descobrir que tipo de homem realmente a governa. Lampião fez um sinal. Corisco trouxe papel e tinta. Escreva, Toinho. Escreva como se sua alma dependesse disso.
Com as mãos tremendo, Antônio começou a redigir a carta que desmentiria sua própria mentira. Lágrimas escorriam de vergonha, arrependimento e talvez um alívio amargo por finalmente fazer o certo. Lampião leu a confissão completa, onde Antônio admitia o erro e pedia a compensação de Maria. Muito bem, Lampião declarou, o papel dobrado em suas mãos. Esta carta vai pessoalmente ao capitão Lucena, em Recife, e uma cópia ficará com o padre da cidade, para o caso de você tentar negar o que escreveu. Então, o que restava? Apenas viver com as consequências. Mas, ao menos, Dona Maria teria justiça. Lampião se ergueu, caminhando para a porta, antes de parar. Virou-se para Antônio uma última vez. Toinho, ele sussurrou, a voz suave. Ainda é possível ser o homem da sua infância. Ainda dá tempo de escolher o bem, em vez do interesse. Pense nisso. Com essas palavras, Lampião partiu, deixando Antônio imerso em pensamentos e arrependimentos. Lá fora, a praça central de Triunfo fervilhava. Uma multidão se aglomerava, movida por curiosidade e um certo temor, mas, acima de tudo, intrigada pela presença dos cangaceiros. Lampião subiu os degraus da prefeitura e se dirigiu ao povo. Vim hoje não para lhes causar mal, mas para fazer justiça a uma mulher. Dona Maria das Dores, que muitos conhecem e respeitam, foi punida por um ato de caridade. Isso foi corrigido. Um murmúrio percorreu a praça. Gritos de aprovação ecoaram, revelando que o tratamento dado a Maria nunca fora aceito por todos. Vocês têm um prefeito que prioriza os próprios interesses, Lampião prosseguiu. Pensem bem em quem escolhem para governá-los. Em um instante, Lampião e seus homens montaram. Partiram de Triunfo tão rápido quanto chegaram, deixando para trás uma cidade transformada e um homem quebrado pelas próprias escolhas. 2 semanas depois, Maria das Dores, em sua pequena pensão na cidade vizinha, recebeu uma visita inesperada. Era Dadá, acompanhada de 2 cangaceiros. Eles traziam não só o baú confiscado, mas também uma soma considerável em dinheiro e uma carta pessoal de Lampião. Dona Maria, Dadá disse, respeitosa, nosso chefe mandou avisar que a senhora nunca mais precisará se preocupar com segurança ou sustento. A justiça foi feita. Com mãos trêmulas, Maria abriu a carta. Minha querida Dona Maria, encontrei sua mensagem na gruta e soube da injustiça. Quero que saiba que Antônio, o Toinho que conhecemos, foi obrigado a reconhecer seu erro e pedir perdão oficial. Ele escreveu às autoridades explicando que a senhora é uma mulher honesta e foi injustiçada. Mando de volta seus pertences e mais dinheiro para recomeçar onde quiser. A senhora me devolveu a fé na bondade humana. Espero ter devolvido a sua fé na justiça. Com carinho e gratidão eterna, Virgulino. Maria chorou ao ler. Não de tristeza, mas de uma emoção profunda. Sua bondade havia tocado o coração do homem temido. E ele se importara o suficiente para buscar justiça em seu nome. 1 mês depois, a carta oficial de Antônio Ferreira da Silva chegou a Recife, confessando seu erro e pedindo compensação para Maria das Dores. O capitão Lucena, surpreendido, ordenou uma investigação que confirmou a versão do ex-prefeito. Maria recebeu não só uma substancial compensação financeira do governo, mas também um pedido oficial de desculpas. Com o dinheiro, comprou uma pequena fazenda. Ali, passou o resto dos dias ajudando necessitados e compartilhando histórias sobre a compaixão e o perdão. Antônio Ferreira da Silva renunciou ao cargo de prefeito 1 semana após o encontro com Lampião. Em sua carta, citou motivos pessoais e necessidade de reflexão sobre os verdadeiros valores da vida. Mudou-se para uma pequena cidade do interior. Um antigo amigo,
agora professor primário, dedicou a vida a educar crianças pobres, sem cobrar. Nunca mais viu Lampião, mas ouvia relatos. O cangaceiro, ainda temido, agora demonstrava compaixão. O professor, em suas noites solitárias, olhava a fotografia de Lampião e do menino que um dia fora Toinho, o futuro coronel, e se lembrava que, mesmo na caatinga cruel, a bondade podia florescer. A história de Maria, a mulher que acolheu Lampião, virou lenda no sertão. Sua luta pela sobrevivência e resiliência ensinou ao cangaceiro mais temido que a verdadeira força não estava na violência, mas em fazer o bem, mesmo na maldade. Contudo, o coronel Antônio, aquele mesmo Toinho da foto, descobriu da pior forma o preço da traição. Sua ambição era profunda, mas o conflito interno de ter renegado os laços de irmandade da infância o corroía. A descoberta de sua identidade, revelada por uma fotografia amarelada, desencadeou um jogo psicológico que desestabilizou o coronel antes de seu confronto final, forçando-o a encarar o abismo de suas escolhas. O fogo que destruiu a casa de Maria das Dores, ironicamente, iluminou verdades maiores. A bondade sempre encontra recompensa. A justiça pode vir dos lugares mais improváveis. Laços forjados na infância superam décadas de separação. E a maior lição: nunca é tarde para reencontrar quem somos, para escolher ser melhor que ontem. No sertão de Pernambuco, onde histórias são sementes ao vento, ainda se conta sobre a mulher corajosa que salvou Lampião, o coronel que enfrentou a própria alma e o cangaceiro que descobriu na misericórdia a maior vingança. Assim se encerra a história de como a bondade transformou destinos. Uma fotografia desenterrou verdades e o fogo, que deveria destruir, purificou corações.